nome desse Deus maravilhoso, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Para nós é um motivo de alegria nós estarmos aqui nesta manhã juntos, gravando este vídeo. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estaremos gravando 4 vídeos, se Jesus permitir, ministrando a palavra de Deus neste domingo, dia 4/2/2018, são 9 horas e 40 minutos, falta 20 minutos para as 10 horas e nós estamos aqui, nós vamos gravar esse vídeo. E que Deus abençoe, Deus nos dê sabedoria, Deus nos dê graça, unção, muita fé, amém, inteligência, que Deus venha estar tomando o primeiro e último lugar nessa leitura sagrada. Nós só somos um instrumento de transmissão da palavra de Deus. E que nós possamos estar, a palavra de Deus ela não volta vazia, mas ela se cumpre, ela se cumprirá, amém? E nós estamos gratos a Deus por fazermos parte do plano divino. Cremos que nós fazemos parte do plano de Deus. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 11, versículo 10, Jesus o bom pastor. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, abra a sua Bíblia. Em João capítulo 10, versículo 1, Jesus o bom pastor. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas ele sobe por outra parte, Jesus diz que ele é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Quem é o ladrão? O diabo. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas os seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Disse Jesus esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Jesus estava falando dele mesmo. Jesus estava falando dele e do diabo, por parábola. Porque aqui o diabo e os seus filhos, quem são os filhos do diabo? São os falsos doutores, são os falsos profetas, os falsos mestres, são os falsos, são as pessoas. O diabo, ele é ladrão, ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir as almas das pessoas. E ele veio para enganar. Ele engana e ele destrói. E Jesus não, Jesus veio fazer o contrário. Jesus veio salvar as almas do diabo. Nós todos, nós, a humanidade. Quando eu falo nós, estou falando da humanidade de modo geral. Quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram à voz de Deus, entrou-se uma maldição no planeta. Deus amaldiçoou o planeta Terra. Deus castigou Adão e Eva, que são os pais do planeta. E entrou uma maldição. O diabo, naquele momento, ele teve o planeta começou a passar, ele teve um acesso, um domínio. Eu não sei o que aconteceu no mundo espiritual. Eu só sei que ali, naquela queda de Adão, o mundo se tornou preso do diabo. Por causa do pecado do nosso pai Adão, todo mundo nasceu no pecado, na desobediência e no domínio de Satanás. Querendo ou não, nós nascemos no domínio do diabo. E só Jesus Cristo tem esse poder de nos libertar do Satã. Só Jesus e mais ninguém. Só Ele tem o poder de nos libertar. Não adianta
falar outro nome, não adianta dizer que o outro tem poder, só Jesus Cristo. Só o Filho de Deus tem esse poder de libertar uma alma através do poder que ele é o Filho de Deus, que ele foi lhe dado de me libertar do Deus desse século, o diabo. Que toda a humanidade nasceu escrava dele. Então ele estava falando dele mesmo, ele estava falando dele, do reino dele, e estava falando também do reino do diabo e do seu reino. Nessa parábola aqui. Só que eles não compreenderam essa parábola. E estava falando também das suas ovelhas, querendo ou não, as suas ovelhas estavam presas. Presas pelo diabo. Nós, querendo ou não, estávamos presos pelo diabo. Mas Jesus Cristo veio, abriu essa porta da prisão e nos saltou. E nos levou e nos leva para o céu de glória. Ele não subiu pelo curral, pela prisão, ele abriu a porta, muito educadamente, e ele pode sair. Vamos, todo mundo pode sair. As ovelhas, ele fala ovelhas aqui, mas ele está falando pessoas, discípulos, seguidores, homens e mulheres que o adoram igual o cego de nascença. O cego de nascença estava preso por uma maldição do diabo, que é a cegueira. Mas Jesus o libertou e ele o seguiu. E aí Jesus, embora. E as ovelhas ouviram, porque era de Jesus, ouviu a sua voz e o seguiu. Mas se fosse outro, porque as ovelhas, os homens e as mulheres que são de Deus, ouve Jesus falando e crê em Jesus e o segue. Por quê? Porque são de Deus. Porque são de Deus. Porque são ovelhas de Deus. São criação de Deus. E aí os que não conhecem, porque são de Deus, é um princípio. E aí, se vier outro antes de Jesus e subir, eu sou o libertador de vocês, bora, eles não seguem, vão fugir. Porque eles estão vendo que não, nós fugimos de quem? Do diabo, da sua doutrina, dos seus falsos mestres, dos seus falsos filhos, do seu reino. Nós fugimos do ladrão, do bandido, do salteador, nós fugimos, nós corremos do leão, nós não ficamos, porque nós sabemos que ele vai nos devorar. Só que o diabo, ele vem disfarçado como, ele não vem disfarçado como um bicho de 7 cabeças, não, ele vem disfarçado como uma pessoa boazinha, justa, etc. Mas na verdade eles são lobos e devoradores. Para quê? Para enganar. Ele vem disfarçado como um cordeiro, mas ele não é um cordeiro. Então, Jesus estava falando dele mesmo, do diabo, dos dois. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para... Ele conhece cada um de nós pelo nome. Ele não é um pastor que... Como é o nome dela mesmo? Eu esqueci o nome dela, eu nem lembro. Aquela fulana... Ele conhece aquela pessoa. Aquela pessoa pertence... Eu esqueci, eu não conheço nada. Ele conhece porque ele criou aquela criatura. Ele sabe quem ela é. Ele chama pelo nome e aquela criatura o conhece, que ele é o Deus dela, que ele é o Senhor dela, que ela crê nele, ela tem fé nele, ela ama ele e ela vai e segue ele. É tão simples. Louvado seja o nome do Senhor. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante dela. Ele não abandona. Tá aí, vocês estão livres, vão embora. Tchau. Vão com Deus. Vocês já estão livres desse curral, dessa... Não, ele não abandona os seus filhos, as suas filhas.
ele vai adiante de nós. E as ovelhas seguem porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Aqui é falando de Deus estranho também. Eu não posso adorar o sol, eu não posso adorar a lua, eu não posso adorar as estrelas, eu não posso adorar um Deus estranho, como os judeus adoraram. Muitos deuses estranhos estão no meio. Eu não posso, eu tenho que seguir. Quem são os meus líderes? Os líderes, fala-se tanto de líderes, os líderes é Jesus Cristo. Quem são a Bíblia Sagrada tem que olhar só para os profetas da Bíblia, aquele patriarca Abraão. Eles são os líderes do povo de Deus. Depois ele morre, Moisés morre, vem Josué. Depois Josué morre, o povo ficou disperso, levantou esses juízes até a época de Samuel. Depois Samuel morre todo mundo, e aí é levantado outros profetas. E esses são, até chegar Jesus Cristo, que Jesus também morre, ressuscita, mas vai para o céu e deixa a sua igreja na mão de pastores, aleluia, que a verdadeira ovelha vai ver se aquele pastor, que ele a função dele é zelar pela palavra de Deus, zelar pela doutrina e pelo... Pastor, eu nem conheço aquela fulana. Eu não sei o que ela... Ele cuida ele é um servo de Deus. Jesus mas deixou os pastores. Eles são servos, eles têm a função de zelar pelo... Agora um pastor que nem visita a sua ovelha. Não visita, entregue a Deus, dará. A função dele, como servo de Jesus, é cuidar da sua ovelha. É saber como a sua ovelha está. Isso é a função do verdadeiro. E aí adiante, segundo a palavra de Deus. Hoje, Jesus, o verdadeiro pastor, ele está lá no céu de glória. Mas ele deixou os pastores daqui na terra para cuidar do seu rebanho. Aí deixa o seu rebanho desviar-se? Não pode. É a função do pastor ir ver como é que a sua ovelha está. Aquela alma. Louvado seja o nome. E orar. E cuidar e pregar a palavra de Deus. E mais de modo nenhum seguirão os estranhos, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do... Esses estranhos estão aqui no mundo. Esses estranhos estão surgindo como pastores de Deus, profetas de Deus, doutores de Deus, homens de Deus, mas só Deus é que sabe o verdadeiro coração, o que está no coração deles. Só Deus, mais ninguém. Quem são os verdadeiros servos de Deus? Os apóstolos que deixaram essas cartas, escreveram. Quem são os verdadeiros filhos de Deus? Os líderes que Deus constituiu na terra. Os nomes deles estão tudo na Bíblia Sagrada. Tudo que eles fizeram. Tudo que eles, o diálogo dele com Deus, E é para eles que nós devemos focar e olhar. Aleluia. E essa parábola, Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que ele disse. Eles não entenderam. Jesus estava falando essa, mas ninguém entende, sabe por quê? Porque ninguém entende. Porque Jesus estava falando algo espiritual. Para a gente entender, ele tem que abrir nosso entendimento, para a gente compreender. Aqui eu entendo que nós éramos escravos do diabo quando Adão e Eva pecaram. A Bíblia diz que por causa de Adão e Eva pecaram, nós nascemos debaixo do pecado e do domínio de Satanás. E que só Jesus Cristo tem o poder de nos libertar do diabo.
Só Ele, mais ninguém. E nós somos de Deus, mas nós estamos presos. E eu entendo que Jesus veio educadamente. E Deus, o seu Pai, como Ele é o verdadeiro Pai de Deus, verdadeiro Deus, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O diabo veio, tentou subir, tentou nos levar, tentou, mas tenta nos levar para o inferno. Tentou. O diabo sabe que Deus fez de Jesus rei dos reis, Senhor dos senhores, e que mais cedo ou mais tarde ele vai dominar o mundo. Mas enquanto isso não acontece, ele tenta levar as ovelhas de Jesus para o inferno. E aí as ovelhas de Jesus, os crentes verdadeiros, os crentes fogem dele, foge, corre dele, corre das suas doutrinas. Mas quando Jesus vem verdadeiro, as ovelhas ouvem a sua voz, adora, e ele solta a gente e vai nos guiando para onde? Para o céu de glória, para a mansão de glória. É isso que eu entendo. Tornou, pois, Jesus dizer-lhe, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Jesus é a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores. Jesus diz para nós que vai surgir muitos falsos profetas. Olha, cautelai-vos, para que ninguém vos engane, porque vai surgir muitos. Vai vir o líder dos líderes do falso profeta que vai dominar o mundo todo por algum tempo. Mas antes de surgir esse líder falso profeta, antes dele vai vir muitos outros dizendo que é filho de Deus, dizendo que é servo de Deus, etc. Então, e vai enganar muitos. Vai estar prometendo mundos e o fundo, mas na verdade vai fazer com que as verdadeiras ovelhas percam, que aqui na terra nós não temos nada. Nosso foco é a eternidade, é a vida eterna. E antes da segunda vinda de Jesus na terra vai surgir muitos falsos doutores, muitos falsos mestres, muitos, que se possível enganariam até os escolhidos, os eleitos. Louvado seja o nome do Senhor.